está no ar, a Palavra é Tua, o podcast do Cindy Jorge neste mês de março, falando sobre a mulher, que deveria ter todos os dias para ela, obviamente, mas é importante que a gente tenha o mês de março para chamar a atenção de todas as lutas, conquistas e tudo que ainda tem para conquistar, né, nas nossas questões de gênero. A nossa convidada de hoje, uma porto-alegrense, Cláudia Coutinho, jornalista, já há quase 30 anos, né? Mais de 30. Então, estamos mais ou menos parelhas aí, né? Diplomada pela PUC, especialização em marketing e gestão, marketing e direito do esporte. Trabalhou na Zero Hora, no jornal Zero Hora, na revista Manhã, uma das pioneiras do esporte. Cobriu 2 Olimpíadas, exato, Barcelona e Atlanta. Bem-vinda, Cláudia. Obrigada. Conta a tua história para nós, porque é uma história que eu acompanhei bastante, é maravilhosa. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Eu sempre acho muito bom a gente poder falar da nossa profissão, falar da mulher jornalista, das nossas conquistas, do que ainda temos para conquistar, como tu bem disseste. Bom, eu comecei lá em 82, sou formada, diplomada pela PUC, FAMECOS, e comecei já, logo que eu saí da faculdade, comecei a trabalhar na Zero Hora, no esporte da Zero Hora, fiz um teste. Mas o esporte sempre foi um tema que me encantou. Eu sempre gostei muito de esporte, tanto que todos os trabalhos que eu fazia na faculdade era sobre esporte, né? Então não tinha muito como fugir dessa área e segui a trajetória que a grande maioria das pessoas segue. Comecei como repórter, depois passei para a editora. Nesse período eu saí da Zero Hora, fui para a revista Manhã, porque na época eu fazia faculdade de economia. Então, eu também queria ter uma experiência na editoria de economia, e aí fui, e depois eu retornei para o esporte, depois saí do esporte, fui para a editoria de economia da Zero Hora. Então, entre o esporte e a economia, eu sempre andei nos dois, mas o esporte sempre foi a minha grande paixão, né? Eu estava lendo a gente pesquisa também, né? Claro. Que tu eras, e és ainda, eu acho, fã, né, do esporte, do Domingo, né, Espetacular, né? Esporte Espetacular. Esporte Espetacular. Né? Até hoje, lá em casa, a TV, ela só tem 2 tipos de canais, ou o canal de notícia, de jornalismo, né, rádio jornalismo, ou esporte. Então, não tem outra opção. É sempre isso, né? E se for para ver minissérie, tem que ter o esporte no meio também. Como é que é a experiência de cobrir a Olimpíada? Porque eu sempre também, no início, transitei 8 anos, né, no Sim. esporte, né, Cláudia? Mas sempre ligado ao futebol. Sim. Então, conta pra gente essa experiência de cobertura de Olimpíada. Eu acho que é uma experiência muito diferente. Eu lembro até que na época, quando eu fui antes de ir para a Olimpíada, eu fiz o Pan-Americano em Cuba, em Havana, que foi também uma experiência muito fantástica. Justamente, isso foi em 91, foi quando Cuba ainda tinha o apoio da então União Soviética, né? Então, tu conhecer aquela cultura, conhecer aquela história, aquele país, foi realmente muito, muito marcante, né? Não tinha a mínima noção do que esperar. Então, o Pan-Americano e depois as 2 Olimpíadas. E eu lembro que eu conversava com os nossos colegas jornalistas que faziam Copa do Mundo de futebol. E aí a gente percebia uma grande diferença, porque o que acontece? Quando vai para a Copa do Mundo, eu nunca fiz Copa do Mundo, mas pela experiência que eu ouço dos colegas, tu tem o setorista da seleção brasileira, tu tem o setorista das outras seleções que são adversários do Brasil, tu tem jogos 2 vezes por semana, né? Então tu consegue te organizar. Olimpíada não. Olimpíada tu normalmente se vai sozinho ou depois em 2, né, pelo veículo, e tu tem aquela programação imensa, né? Muitas vezes jogos paralelos, né? Jogos paralelos. Então, ali, o planejamento é fundamental. Tu planejar a cobertura com antecedência. Claro que, como todo jornalista, a gente tem que ter aquele jogo de cintura, porque, às vezes, tu tem que abrir mão do que estava planejado para ir atrás da notícia.
Então, foi, para mim, experiências marcantes. A Barcelona, porque foi a primeira Olimpíada, e foi uma Olimpíada onde o Brasil se deu muito bem, tanto que foi o ouro da seleção brasileira de vôlei, foi o primeiro ouro ali em Barcelona, foi muito emocionante. Eu lembro assim que tinha o Paulão do vôlei, né, que era gaúcho, então claro, por trabalhar aqui na Zero Hora, a gente tinha sempre que ter um olhar sobre os gaúchos. E quando terminou aquela final, Brasil e Holanda, a gente vai, como até hoje no esporte, no futebol, em qualquer esporte, tu vai para a zona mista e espera os atletas passarem e ataca do jeito que der, né? E aí, quando o Paulão passou, eu disse, Paulão, daí nós nos abraçamos, começamos a chorar. Porque, claro, eu conheço o Paulão desde a época que ele jogava no União, né? Então, é muito emocionante ver a trajetória dele conquistando a medalha. Então, isso foi muito legal. E Atlanta teve a experiência ruim que teve uma bomba que explodiu no Centennial Park. E ali foi punk, né? Porque, inclusive, eu estava num jogo de vôlei da seleção brasileira feminina, não lembro contra quem. Saí do ginásio, junto com mais 2 colegas jornalistas brasileiros, atravessamos o Centennial Park em direção ao centro de imprensa. E quando chegamos no centro de imprensa, já tinha recém estourado a bomba. Então, e ali era assim, aí já fecha tudo, tu não sai para lugar nenhum, tu não sei o quê, e a partir daquele dia tudo ficou mais complicado, o transporte ficou complicado, as estações de metrô, a maioria estavam fechadas, então toda a parte de logística ficou difícil. E tu nunca sabe se a bomba vai estourar de novo e do teu lado, né? Sim. Então foi uma experiência assim também pessoal muito marcante. Assim. E até a questão de reportar essas informações para cá não era com a mesma facilidade de hoje, nem me preocupa. De falar com a família, de falar com os próprios colegas, de transmitir as notícias. Eu me lembro que no caso de Atlanta, quando estourou a bomba, a primeira coisa que eu fiz, eu liguei para minha casa e disse, olha, vocês vão ver que estourou uma bomba, eu estou bem, estou no hotel. Na época, estava comigo o fotógrafo Silvio Ávila. Na verdade, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o Silvio Ávila para saber se ele estava bem, onde é que ele estava, porque nem sempre a gente dividia as mesmas pautas. Né? Às vezes eu ia para um local e ele ia fotografar outro. Então, isso foi a primeira coisa. E depois eu entrei em contato com a redação da Zero, era já de madrugada, mas enfim, liguei para avisar que eu estava bem. E nem me preocupei em ir para o local da bomba, porque não iam me deixar entrar, né? E aí, claro, nesse caso, a gente sabia que as agências internacionais tinham pessoas mais capacitadas para acessar polícia e etc, né? Mas estar em Olimpíada, eu acho que assim como todo sonho do atleta é estar numa Olimpíada ou estar defendendo o Brasil, eu acho que, pelo menos para mim, sempre foi, como repórter esportiva, poder estar num grande evento desses, né? Porque é onde tu acompanha as pessoas que tu viu crescer, aonde tu acompanhas os principais momentos, né? Então, em Barcelona teve um fato que eu gosto de contar que foi muito engraçado, porque a gente estava tudo planejado, ok, e sempre preocupado com a medalha brasileira, né? Tá bem. Aí tinha um sábado lá e iam acontecer as finais da ginástica artística feminina, que é um esporte encantador, né? E era maravilhoso assistir. E eu disse, olha, sei lá se eu vou ter chance de ir de novo para ver uma final de Olimpíada de ginástica artística. Tem alguma chance de medalha no Brasil? Não tem. Tem um cara aqui que joga judô, está no judô, Rogério Sampaio, mas não tem muita chance. Então tá. Fui para ver a ginástica. E lá, como em todas as grandes competições, tu tem a área da imprensa com as televisõezinhas. Eu vou ficar acompanhando o carinha do judô. Fiquei ali. Passou a primeira rodada, passou a segunda, passou a terceira. E quando ia ser a luta semifinal dele, eu já em pânico, né? Como é que eu vou dizer em Porto Alegre que o cara tá ganhando medalha e eu vendo chinesinha, né? As chinesas fazendo ginástica. Aí eu disse, não, se ele ganhar na semifinal, dá tempo de eu sair correndo e ir para a disputa de medalha. Tá bem. Só que aí
era a TV espanhola que passava e ela priorizava os espanhóis. Então, na hora da luta do Rogério Sampaio, botaram a luta de uma espanhola. Quando voltou para o Rogério Sampaio, ele já estava disputando a medalha de ouro. Aí eu disse, ai meu Deus, entrei em pânico. Mas aí tinha um colega jornalista de São Paulo, o Geraldo Silveira, que estava comigo, meu grande amigo até hoje. E aí ele disse, Claudinha, calma, nós vamos sair daqui, vamos pegar um carro e vamos para lá. Bom, aí eu cheguei lá, estava na hora do hino, sendo hasteado e tal. Hoje o meu editor de esporte da Zero Hora está sabendo essa história. Porque, e aí depois, aí claro, aí teve a entrevista, a coletiva, e nem teve coletiva porque terminou muito tarde. Então foi direto uma entrevista só com os jornalistas brasileiros e por acaso eu sentei do lado do Rogério Sampaio, porque a gente fez um semicírculo e eu sentei, ele sentou do lado. E aí no outro dia o pessoal do jornal disse assim, nossa, que legal, tu estava do lado dele, eu disse, o tempo todo. Vocês nem imaginam como. Essas histórias de bastidores são legais. Né? Ah, é muito legal mesmo. Nossa, tem bastante, né? Quando a gente faz reportagem assim, tem bastante. Claudinha, Fala. A veia jornalística, a vontade de ser jornalista, ela aconteceu quando? Eu fui aluna do Rui Carlos Osterman no colégio. Eu estudei no João 23. O Rui Osterman era nosso professor de filosofia no ensino, hoje ensino médio, na época era segundo grau. E a gente tinha um grupo que queria fazer o jornal do colégio. Mas a gente não queria fazer um jornal como normalmente acontecia. A gente queria fazer um jornal realmente interessante. Isso era anos 70, né, plena ditadura militar. Então, e o Rui foi muito generoso naquela época, ele pegou aquele grupo de alunos, um dos alunos era o Luiz Eduardo Achute, que então já fazia fotografias maravilhosamente bem, e ali a gente ia para a casa do Rui para fazer o jornal, né? E eu lembro que assim, a gente entrevistou o Luiz Carlos Merten, o Josué Guimarães, era realmente um jornal que tinha uma visão crítica muito interessante. E ali eu me apaixonei, eu disse, é isso que eu quero fazer da minha vida, é isso, né, que eu vou. Eu lembro também de um episódio que na época o Sindicato dos Jornalistas, ele tinha um caderno que era o caderno de jornalismo. E o primeiro era sobre radiojornalismo. E o Rui um dia me levou no colégio, me deu de presente aquilo, assim, disse, nossa, né, que coisa. Então a veia nasceu, a vontade nasceu dali, né? E o fato de eu gostar muito de esporte, nunca pratiquei esporte nenhum, sou um azar, assim, um horror. Mas o fato de eu gostar muito de acompanhar esporte e entender o esporte como uma lição de vida, né? Porque todos os personagens que passam pelo esporte têm histórias muito fantásticas para contar, histórias de resiliência, de superação, etc, etc. Então aquilo sempre me encantou, né? Então até eu lembro assim, meu pai que já é falecido na época que eu disse eu vou fazer jornalismo, ele me olhou e disse assim, mas não vai fazer esporte, né? Não, nem passa pela minha cabeça, né? Então eu acho que desde garota assim eu quis e batalhei muito para conseguir. E aí eu acho que entra também essa questão da mulher, né? Nós começamos a trabalhar mais ou menos na mesma época. Eu estou vendo aqui na frente, na sala, tem um pôster com a foto da Vera Daisy. Nós fomos colegas, quando eu entrei na Zero Hora, a Vera foi uma das que me recebeu de muito carinho, também muito generosa. Éramos muito poucas as mulheres que trabalhavam no esporte, né? A Carla até fazia futebol, que aí era mais raro ainda, né? Tinham outras também, mas era muito... Então, tu aprenderes ainda muito jovem, muito imatura, a lidar com aquele mundo machista é muito difícil, né? Até porque hoje é muito diferente do que há 40 anos atrás. Sim, né? Hoje a gente percebe que a mulher ela é recebida dentro do meio esportivo de uma forma normal,
né? Embora ainda tenham problemas, a gente sabe, a gente acompanha de assédio e tudo, mas já não mais por parte dos colegas, né? Os colegas já não têm mais isso. Mas eu acho que, então, também foi não foi só uma conquista profissional, mas também um amadurecimento como mulher, né? Tu aprender a te impor dentro de um mundo machista, dentro de um mundo onde o homem sabe tudo e a gente tinha que todo dia provar que também sabe, que também pode, né? Então eu acho que foi muito legal, assim. Eu sou muito orgulhosa, muito feliz com o que eu conquistei e venho conquistando. Com certeza, e a gente se orgulha da nossa Cláudia Coutinho. E de vocês, né? E justamente eu queria entrar nessa parte do ser mulher, né? A gente sabe que o Dia Internacional da Mulher não é um dia para a gente ganhar bombom e flores, né? É um dia para a gente tentar conscientizar a sociedade, né, de que ainda é um absurdo o que acontece em relação às mulheres, né, a violência contra a mulher, a violência também profissional, né, porque não é só a violência aquela, né, de agressão e tudo, mas das mulheres não ocuparem tantos cargos de chefia como os homens, ter salários menores do que os homens na mesma função, né? Uma série de acontecimentos, tipo assim, vai uma entrevista de emprego, se é um homem ou uma mulher com exatamente a mesma capacidade, vão privilegiar o homem porque a mulher, ela pode ter que sair para atender um filho, para atender, né? Então a gente sabe que tem muita coisa ainda para a gente conquistar. Então esse posicionamento de mulher jornalista, né, Cláudia? Essas dificuldades, quais foram as maiores dificuldades que tu percebesse naquela... Porque eu até acho que hoje o assédio, ele aparece muito mais do que naquele tempo. Sim. A gente era muito bem recebida, apesar da desconfiança que ficava, né, velada, mas a gente não sofria tanto ataque, assim, ou não aparecia tanto. Que hoje talvez a gente tenha consciência de que aquilo que a gente achava que não era um assédio era, né? Tem toda essa questão, né? É um universo de coisas que a gente vai aprendendo também e compreendendo. Mas a tua experiência, assim... eu acho que isso é um aspecto importante. Eu acho que lá atrás, algumas situações constrangedoras que se vivia, que as mulheres viviam ou que eu vivi, eu pensava assim, engole, porque se tu quer estar aqui, tu tem que engolir. Eu não entendia, eu não tinha essa leitura, não, isso é um assédio moral, ou isso é um assédio, não tinha essa leitura. Eu entendi assim, não, fica quieta, vai no teu, faz o que tu tem que fazer e ok, né? Acho que hoje algumas poucas situações que eu vivenciei, talvez hoje eu tivesse outra atitude. Sim. Né? Acho também, assim, eu lembro de mesmo por parte dos atletas ou dirigentes esportivos, né? Até porque como eu sou baixinha, sempre fui minhonzinho, assim, lá vem a repórterzinha, lá vem a Claudinha, Claudinha todo mundo me chama, mas assim, lá vem a pequenininha e tal, já é uma forma de te intimidar, né? Então, eu acho que mas isso hoje eu vejo completamente diferente. E a outra aspecto que eu acho que tu tocasse, que eu acho que é muito importante e que eu passei por isso, é quando a mulher opta também pela maternidade. Sim. A sociedade não está preparada para isso. É muito difícil num ambiente de trabalho eles entenderem que naquele momento tu optou por ser mãe e que tu precisas ter um tempo, tu não vai deixar de trabalhar, tu não vai deixar, mas tu precisa trabalhar num outro ritmo, tu tem que sair para atender, para amamentar o filho. Como que tu amamenta, né, numa redação, não sei o quê. Então, eu acho que isso são conquistas. Claro que quando o meu filho, que hoje está com 24 anos, nasceu,
a gente tinha licença de 3 meses, né? Hoje já aumentou. Mas tu tem que, mesmo depois dessa licença, enquanto a criança, até 1 ano que seja, 2, ela tem uma dependência da mãe. E eu acho que o mercado tem que entender isso, a empresa, os teus colegas têm que entender isso, que naquele momento a tua prioridade de vida é ser mãe. Depois, depois eu volto, retomo e sigo. Mas ali a gente sofre muita pressão, é muito difícil, não é fácil. A gente entende e sabe que isso não é só uma questão daquele tempo, é uma questão muito atual. E embora a gente tenha conquistado na lei, né, esse período maior, a gente sabe, né, Vivi, quando a gente senta com os sindicatos patronais para discutir a convenção coletiva de trabalho e a gente aponta a necessidade de colocar cláusulas para a mulher, inclusive incluindo as mães atípicas, que é uma coisa muito importante, que eles não aceitam. Sim. Eles não querem colocar. Não, a gente faz tudo dentro da lei. Não é essa a questão, gente. A lei, ela protege, mas não da forma como deveria, porque a lei ela é feita e daqui a pouco, agora que estão fazendo esses estudos para atualizar o Código Civil, então assim, demora muito. Sim. Demora muito, e nós temos necessidades, e as crianças têm, e não se enganem os homens, né? Dizer assim, não, mas a mulher sai para ter filho. Sim, a tua mãe também teve que parar de trabalhar para tu nascer. Então, assim, né? Não, e mesmo o próprio homem, né, que é pai, hoje a gente tem casais homoafetivos que adotam meninos, filhos e tudo. Esse cuidado, eu acho que ele é muito importante e ainda temos muito para caminhar, né? Porque uma das partes sempre vai ficar, né? No caso de um casal homoafetivo, ou no nosso caso de mães, vamos falar do nosso papel, né? Das mães. Nós ficamos com uma carga maior. Sim. Até porque no início, a criança ela é mais ligada à mãe, até as questões de tu levar ao médico, né, de tu precisar fazer algum acompanhamento. Por isso também que nós tentamos muito nessa nossa última convenção coletiva falar sobre a questão das mães atípicas, porque o que para nós é um período específico, que eles precisam mais da gente, né? No caso das mães atípicas, eles precisam sempre, né? E as empresas estão ainda menos preparadas. Sim. Numa situação já aconteceu comigo e com outras pessoas, a criança está com 2 anos, ela precisa levar no médico. Mas então, né, tipo, mas não é teu médico, né? Não, sim, mas uma criança de 2 anos vou botar no Uber, né? Sim. Não dá. Então, assim, acho que falta esse cuidado, né? Porque daí parece que nós que começamos na profissão antes de termos filhos, né? A gente fica com uma sensação em um período que parece que a gente não está servindo, né? E aí a gente se cobra muito, né? Será que eu tô errada, né? É estranho isso, porque a empresa continua querendo que tu te comporte como tu te comportava antes. Mas não existe mais essa possibilidade. Tu pode ficar, inclusive, melhor se eles te derem o apoio que tu precisa. Mas não existe mais. O antes não existe mais. Eu acho que essas são questões, assim, importantes, né? Que eu tô falando da minha experiência pessoal, mas que é compartilhada por todas. Por todas nós. E claro, entra a questão também que já foi falada aqui, a questão da diferença salarial e tudo, etc, né? E vejo também como é importante hoje, é tão difícil hoje tu ter mulheres em cargos de chefia. Eu até não tenho os números aqui, mas o ano passado a agência Reuters, o Instituto Reuters lançou um estudo. São muito poucas as mulheres no mercado jornalístico, e não é só no Brasil, é em todo o mundo, que ocupam cargos de chefia, de editoria, de gestão. Né? Em contrapartida, as redações lotadas de mulheres. Exatamente. É muito complicado isso, muito complicado. Eu queria falar justamente sobre essa questão de mulheres em redação, né? Que é sobre assédio, mas assédio não apenas o assédio sexual, o assédio moral, né? Então a gente tem experiências de não necessariamente pessoais, mas de acompanhar, né?
que o tratamento dado às mulheres muitas vezes é muito diferente, né, do que o tratamento dado aos colegas homens, né? Isso é uma coisa que também a gente... E eu acho, sim, com certeza. E acho importante a gente lembrar que a gente está falando de redação, né? Mas a gente tem muitas mulheres que hoje em dia são empreendedoras na área da comunicação, abrem as suas agências, né? E entram no mercado com um outro tipo de relacionamento, que é o de prestação de serviço. Tu deixa de ser empregada, mas tu é uma prestadora de serviço. E também aí, né, quando se depara com clientes homens, às vezes tem aquele menosprezo, aquela... Mas será que tu é capaz mesmo? Será que não sei o quê e tal? Então, eu acho que... Claro, tudo isso a gente está falando, avançamos muito, não tem nenhuma dúvida disso. Muito se conquistou, claro. Muito foi... Eu acho que sim, as mulheres se colocaram no mercado, conquistaram os seus espaços. A gente mesmo há pouco falou, né? Quantas mulheres estão hoje dentro de redações, dentro de agências de comunicação, nas suas empresas, né? São muitas. E ao sermos muitas, a gente consegue se juntar e defender mais. Mas sim, tem todo tipo de aspecto, e se tornar referência, né? O que eu acho super importante também, né, Cláudia, que como fosse uma das pioneiras, né, mulheres pioneiras no esporte, mas também tem um cargo que tu ocupas atualmente que também não é tão comum de se ver mulheres, que é primeira vice-presidente da Associação Rio-Grandense de Imprensa. Exato. A Ari, eu não sou a primeira vice, a primeira vice, né? Não, eu sei, assim, teve a Jurema, foi no ano passado, a Finger também. Mas também um espaço. Então, só para 3, em quantos anos de associação? Não, a associação vai fazer 90 anos o ano que vem, né? Dá para contar aqui, né? E 3 nessas últimas gestões. Interrompi, né? Só porque valia esse registro. Não, mas é verdade. É verdade. Então, é interessante que hoje, até a atual gestão, que é liderada pelo José Nunes, que já foi presidente aqui do sindicato também, quando se montou a chapa da atual diretoria, se teve uma preocupação muito grande de não só manter uma mulher na primeira vice-presidência, mas também dar mais espaço para as mulheres nos cargos de diretoria, né? Então, hoje a gente já tem, até porque isso reflete o mercado também. Exato. Né? Então, é a história da representatividade, que a gente vê tão pouca representatividade quando a gente fala de mulheres, né? E de outros grupos também. Mas, então, é importante. Quando eu recebi esse convite, eu já estava na ARI, na gestão anterior, numa das diretorias. E quando eu recebi esse convite para assumir a primeira vice-presidência, o Nunes como presidente, o Leandro Olegário como segundo vice-presidente, para mim foi uma honra, né? Eu primeiro porque é um convite que vem dos teus colegas, né? Sim, é que nem como vocês aqui no sindicato. São os teus colegas que estão dizendo, olha, a gente confia em ti, tu tem confiabilidade, a gente acredita no teu trabalho. Então, isso é muito, muito legal, é importante. E, ao mesmo tempo, é uma grande responsabilidade. Também por isso, porque é uma instituição de 90 anos, que vai fazer 90 anos, é uma instituição que sempre foi defensora do jornalismo, da liberdade de imprensa, dos direitos humanos. Então, representar isso, ser voz para isso também é uma responsabilidade muito grande, né? Mas eu fico feliz que posso estar tendo essa oportunidade, esse desafio profissional é muito, muito desafiador e estimulante. E em termos de representatividade, né, nós temos o sindicato e a associação. Em termos de representatividade, a gente pode entrar agora no tema de violência contra a mulher jornalista, que nos últimos anos a gente viu aumentar de uma forma, assim, não é inaceitável,
né? Então, eu queria a tua opinião também sobre isso, dessa violência que a gente passou a ver e espera que isso termine logo, né? A gente, nesses últimos anos, infelizmente, a gente viu essa violência contra o jornalista de uma forma, em geral, muito arraigada aqui no país por questões políticas, né? Pela questão da dicotomia, e todos nós fomos agredidos. Agora, com as mulheres, era assim, chegava a ser, até me falta a palavra, mas era realmente irritante, era constrangedor tu ver colegas serem agredidas da forma como elas foram. Estou me lembrando da Patrícia Mello, né, que ela escreve no livro dela sobre isso, que ela era tratada com baixíssimo calão, né? A Vera Magalhães também, e outras tantas que foram totalmente agredidas, como se fosse, sei lá, ninguém merece isso. Todas nós somos profissionais, exigimos um mínimo de respeito, né? Independentemente do trabalho. É um absurdo, porque as pessoas sabem que o jornalista está ali para perguntar, o jornalista está ali para confrontar, o jornalista está ali para ouvir a resposta que te derem, ok? Se tu concorda ou não concorda é outra coisa, mas tu tem que perguntar, tu tem que confrontar, tu tem que ter uma visão crítica justamente sobre os fatos para poder fazer esses questionamentos. É o nosso papel. É o mínimo, né? E aí tu é agredida porque tu tá sendo jornalista. Então é muito absurdo, muito absurdo. Na tua opinião, Cláudia, quais são os focos de maior luta que a gente ainda precisa? Eu acho que a gente ainda precisa lutar por respeito, né? E eu acho que o respeito acima de tudo, que é o respeito pelas diferenças, né? Então, se eu estou num ambiente masculino, eu preciso ser respeitada porque eu sou mulher, né? Mas eu acho que isso é uma luta constante, é uma luta diária. Eu acho que todos os direitos que a gente falou aqui, que são inerentes à mulher, a questão da maternidade, muitas mulheres optam por não ser mães e está tudo certo e não tem problema nenhum. Mas aquelas que optam por não, né? Eu acho que na sociedade, de uma forma em geral, a sociedade brasileira, independentemente da profissão, nós ainda temos que discutir a questão do aborto, né? Que o Brasil não discute. Não discute. É uma coisa assim, não discute, mas por que não discute, né? Então, eu acho que tem que discutir. A França, recentemente, colocou na Constituição, né? E não significa que todo mundo seja feliz ou dizer, oba, né, vamos fazer aborto. Mas, não exato, é isso. Isso não é uma defesa do fato em si. É da descriminalização, que a mulher tenha o direito Exatamente. E não ser considerada uma criminosa. Exatamente, é isso. Não é para que se torne um método contraceptivo. Não, óbvio que não. E é isso que precisa ser entendido, né? E o fato de tu descriminalizar o aborto não significa que tu está dizendo para todo mundo, olha, saia por aí aí sim, aí eu acho que cada uma individualmente vai pensar de acordo com as suas seus valores, suas religiões, enfim, aí é cada um. E até uma própria questão de saúde, porque isso não é uma coisa para que se faça aleatoriamente, isso é um problema de saúde pública. Não é uma coisa, né, assim. Então eu acho que isso é uma outra luta que a gente ainda tem que levar e com muita objetividade, né, baseada na ciência e não nas questões religiosas ou de achismos, eu acho que não. E, é claro, existem lutas aqui no Brasil que eu acho que são lutas que atingem a saúde pública, a educação, porque nós, mulheres, somos cuidadoras, né? A educação é fundamental para os nossos filhos, ou para os filhos das nossas amigas, enfim, mas nós somos cuidadoras também dos nossos pais, né? E aí a questão da saúde pública, ela precisa também ser embasada. Então eu acho que as lutas, elas são sempre constantes, né? Sempre constantes, elas nunca cessam.
A gente tem um tempo, né, das nossas entrevistas, e a gente queria te agradecer, Claudinha, muito de ter participado com a gente aqui, de estar com a gente e ser parceira também, né, porque a ARI e os sindicatos são parceiros, né, nas nossas lutas, né, e muito obrigada. Eu que agradeço o convite, obrigada mesmo de coração, foi muito bom estar aqui. E uma luta que a gente tem como jornalista é pelo retorno da obrigatoriedade do diploma para exercício da profissão. Exatamente. Estamos juntos nessa luta até que a gente conquiste. E continuaremos defendendo. Aprove a PEC já. Obrigada.